E a solidificação em casca, né, camada fina. Então ela vai ocorrer em ligas que têm o intervalo de solidificação pequeno, que é meu ΔT, né, com metais puros, ligas deltéticas, alguns ferros fundidos e alumínio com composição química próxima deltética. O que que acontece, né, fisicamente, né? Então o metal quando toca o molde, né, então ele vai perder calor muito rápido, né? Então assim que eu vaso o meu metal dentro do meu molde de areia, então, assim que o metal toca na parede do molde, ele começa a resfriar, né, de forma rápida, né. Então, uma camada sólida fina se forma, então essa casca cresce, né, sempre para dentro, na direção do metal que ainda está quente. Então, a peça estiver sendo fechada por uma casca sólida, né, que cresce de fora para dentro. Então, por que que a casca cresce para dentro, né? Então, o centro da peça, né, está mais quente, seria meu ponto quente, onde eu tenho maior massa, né, eu tenho maior energia térmica. E a minha interface sólido-líquido sempre migra em direção à região com mais calor, né. Então a gente dá para ver isso aqui bem nesse resultado de fração líquida, né, do Magma Soft. A gente vê aqui, né, então aqui no contorno que seria meu molde, né, não tá ele tá aqui, mas não está mostrando na imagem, né. Então veja aqui, ó, a peça vai resfriando nas extremidades mais rapidamente, né, e vai em direção ao centro, né, onde eu vou ter meu ponto quente aqui. Então, vai ser a minha última região a se solidificar, bem aqui no centro, né, onde eu tenho tendência de formar falhas, né, principalmente de rechupe. Sobre o intervalo de solidificação, né, também tem um vídeo aqui no canal que fala bem sobre esses intervalos. Fica aí a dica para dar uma olhada. Então, a casca com formato planar, né, ela ocorre quando a liga tem pouquíssimo intervalo de solidificação. A interface sólido-líquido lisa, né, a casca com formato celular dendrítico. Então, ainda é camada fina, mas já existe microcristais, né. Ocorre quando o intervalo de solidificação aumenta um pouco, então ambos convergem até o centro, né, fechando a solidificação, como a gente viu ali no resultado de fração líquida. Então, porque surgem os rechupes, né, no ponto de encontro de casca, né, então conforme lá o vídeo, né, tem uma tendência de formar o quê? O rechupe bem naquele centro, né. Então, quando as 2 frentes de solidificação se encontram no centro, né, então não há mais caminho para o metal líquido alimentar esse volume. Então, o metal se contrai ao solidificar, né, esse ponto central fica sem alimentação, né, e vai dar o rechupe interno. Então, isso é chamado de micro-rechupe de centro, porosidade central, né, exaustão do conto de solidificação. Aqui só umas imagens de alguns rechupes, né. Então, o rechupe que tem a forma dendrítica, né. Então, por que líquidos com camada fina são fáceis de alimentar, né? Porque essa casca é fina, né? O líquido flui facilmente para dentro. Então, eu vou ter pouca zona pastosa, né? Interdendrítica. O cone de solidificação ele é estreito, né? Então, o resultado é menos tendência à porosidade. Seria isso aqui, né? Então, eu tenho maior passagem de metal aqui, né? Diferente da minha zona pastosa, onde as minhas rendizas vão se fechar e eu vou ter acúmulo aqui, um isolamento de massa, né? E o líquido não consegue alimentar mais essa região, né? Então, solidificação pastosa ou encamada, né, é ligas com grande intervalo de solidificação, meu ΔT maior, ela vai formar dendritas volumosas, né, o líquido fica preso entre os braços dendríticos, é aqui. Então, o fluxo de alimentação aqui vai ficar mais difícil, né, depois que essas dendritas se fecharem. Isso ocorre muito em aço fundido, né, alumínios hipoeutético, magnésio, bronze, ferro fundidos com fério, nióbio, titânio. Então, geralmente em qualquer liga, né, que tem um grande intervalo de solidificação, né, seria meu ΔT, líquidos sólidos. Então, eu vou ter dendrítica, né, eu vou ter uma camada espessa, as dendritas, né, que seria aqui, né, elas bloqueiam, né, os canais, né, então a zona pastosa ocupa grande volume, a alimentação quase impossível, né, então eu vou ter formação de porosidade interdendrítica, né. Equiaxial, dendrítica, então o calor do centro pode gerar nucleação de grãos também.
e também gera porosidades mais distribuídas. Então aqui, né, vai formar mais quando é uma liga com sulficação pastosa, né, eu vou ter mais microporosidades, né, várias, né, e quando é rechupe numa liga eutética, né, eu vou ter um rechupe maior, né. Então como eu posso melhorar, né, a alimentação, né, em peças com camada espessa, né, é reduzir a temperatura de vazamento, né, diminuir o intervalo pastoso, reduzir dendritas, né, cone de solidificação fica mais estreito, né. Então, resfriadores, né, em modo de areia, né, então aumenta o meu gradiente térmico, né, então eu vou diminuir esse meu delta T, né. Forçam a solidificação direcional, né. Areias especiais, né, também é utilizado, como zirconita, cromita, quando é possível, né. As areias têm um custo mais alto, né. Ela tem alta difusividade térmica, né, reduzem zona pastosa, né. Moldes metálicos, né, coquilha, a extração de calor é mais rápida, né, a solidificação tende a ser em casca. Aumento da nucleação do líquido, né, então vou ter mais núcleos, vou ter grãos menores e menos dendritas longas. Então, porque o aço alumínio, né, e muitas ligas formam camada pastosa, porque tem diferença grande entre temperatura do líquido e sólido, terei meu ΔT, intervalo de solidificação, sofrem segregação interdendrítica, geram crescimento dendrítico, né, intenso. Então, quanto maior o intervalo de solidificação, maior a camada pastosa. E isso aqui, consequentemente, vai piorar a minha alimentação, né. Então, às vezes eu vou ter que usar mais maçalotes, tem que usar alguns recursos para evitar os rechupes, né, e facilitar a minha alimentação.